Tem um detalhe que muitos estão esquecendo e que faz toda a diferença na permanência ou não de Pedro Henrique no Internacional. Eu te conto nesse conteúdo aqui no canal do Marcão. Olá pessoal, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Feliz Dia das Crianças a todas as crianças. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos chegando nesse feriado do Dia das Crianças e dia de Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, que também abençoe a cada um de nós. Para falar de internacional, né? Nesse feriado, falar sobre a polêmica do momento, pessoal. Pedro Henrique, fica ou sai? É a pergunta que eu mais escuto no meu canal, né? Marcão, Pedro Henrique vai para o Flamengo. Marcão, Pedro Henrique vai ficar no Inter. E tem um detalhe que muita gente está esquecendo. E eu vou te contar aqui, e eu acho que esse detalhe vai fazer toda a diferença, pessoal, tá bom? Tudo isso, muito mais aqui no canal do Marcão, que tem o oferecimento da Golden Token Brasil. Você sabia que é possível lucrar com o mercado bilionário de minérios e pedras preciosas, pessoal? É isso aí. As empresas da Golden Brasil atuam nesse mercado desde 2019 e irão lhe mostrar como lucrar todos os meses com minérios e pedras preciosas. Este mês com promoções especiais. Valorizando o seu capital, a Golden Brasil, você ainda, olha só, poderá ganhar de presente uma camisa oficial da Seleção Brasileira, uma camisa para torcer na Copa do Mundo do Catar, uma TV Smart 4K e ainda passar férias em um hotel de luxo em Florianópolis, Santa Catarina. Entre em contato agora mesmo, chame na central da Golden Token Brasil, 0800 606 6048 ou ainda 51 9547 9601, que os consultores irão lhe atender. Golden Token Brasil, parceiros aqui do canal Marcos Melo FC. Pessoal, a polêmica do momento, o assunto do momento é Pedro Henrique, né? Nos últimos dias, alguns colegas da imprensa trouxeram a informação de que o Flamengo, né, teria feito uma ótima proposta para o Pedro Henrique. Ele mesmo, após o jogo contra o Flamengo, confidenciou isto, né? Falou que realmente o Flamengo ofereceu, teria feito uma sondagem ao seu empresário, teria feito uma proposta para ele jogar no Flamengo, né? Então, esse assunto tomou conta aí, né, das rodas de bate-papo entre os colorados, né? Muita gente da imprensa, especialmente alguns colegas de Porto Alegre, né, deixando isso claro, que há essa proposta, né? O próprio Fabiano Baldasso, ontem nos Donos da Bola, falou sobre isso, né? Com o Meneghetti, com o JB Filho, enfim, sobre essa questão. E o presidente Alessandro Barcelos se manifestou, inclusive, naquele momento do programa, né, desmentindo qualquer tipo de negociação ou de possibilidade do Pedro Henrique sair, né? Então, este assunto é o assunto do momento no Inter. Pedro Henrique fica ou vai para o Flamengo, né? Muita gente vem aqui no canal, vem nas minhas lives, aqui nos vídeos mesmo, nos comentários, me fazer essa pergunta. Marcão, Pedro Henrique fica ou vai para o Flamengo, né? E tem um detalhe que tem muita gente que está esquecendo. E talvez seja o detalhe mais importante desse processo todo. Qual é que esse detalhe, Marcão? E esse detalhe para mim vai fazer a diferença, tá? O detalhe é o seguinte: o Pedro Henrique já deixou bem claro, né, que quer ficar no Internacional. A vontade do jogador. Pessoal, a gente sabe que quando o jogador bate o pé que quer sair do clube, é muito difícil o clube conseguir realmente sair, segurar, né? Agora, quando ao contrário, quando o jogador realmente quer permanecer, o principal é isto. Agora, se o Inter vai ter que dar um aumento para o jogador, né, fazer uma valorização do jogador, né, aí é um outro processo, é um outro debate para a gente fazer aqui, né? O principal para mim é isto, a vontade do jogador. Eu não estou aqui discutindo informações de colegas, não estou dizendo que não é verídicas, muito pelo contrário, essas informações são de fontes, né, e de profissionais realmente muito capacitados, que atuam na imprensa, né, e que jamais iriam plantar essas informações, tá? A gente tem fontes, gente, então esse zoom, quando acontece, tá? A gente não é cofre de informação, a gente acaba trazendo aqui ao público, né? O presidente Alessandro Barcelos deixou bem claro ontem, tá? Não existe nenhum tipo de possibilidade do Pedro Henrique sair, pelo menos nesse momento, tá? Não tem proposta, não tem nada, e o presidente inclusive falou o seguinte: isso é tentativa de desestabilizar, né, o ambiente nesse momento no Internacional, né? Como eu falei, o detalhe mais importante do processo é o Pedro Henrique querer ficar. Aquela entrevista com o Fabiano Baldasso
alguns dias atrás, ele deixou muito claro. Isso me pareceu realmente muito cristalino no Pedro Henrique, né? A vontade dele de jogar no clube do coração dele. Ficou muitos anos na Europa, longe da família. E ele falou o seguinte: nada fazerá eu sair do Inter, a menos que o Inter não me queira mais. Nada fará eu sair do Inter, tá? Então, cara, o jogador falou isso aí. Ah, Marcão, mas aí chegaram no ouvido dele e ofereceram um salário altíssimo. Tudo bem. Né? Eu não tô discutindo aqui que ele não vai ganhar um aumento daqui a pouco, tá? Tô discutindo que ele não vai, de repente, cobrar um aumento. Não tô falando isso. Tô falando da vontade do jogador. A vontade do Pedro Henrique qual que é? Ficar no Inter. Ele deixou isso bem claro, né? Qual que é a vontade do Inter? Pedro Henrique permaneça no Inter. Então, aí, pra mim, é ponto final, tá? Pra mim, eu não vou levar muito à frente esse assunto nesse momento. Pra mim, é algo definitivo, tá? Claro que o Inter, como eu falei, daqui a pouco senta com o seu empresário, com o próprio Pedro Henrique, né? E aí vão definir alguma base salarial um pouco mais alta, daqui a pouco vai ganhar um aumento, vai prorrogar um pouco mais o contrato dele, enfim, a multa vai aumentar, enfim. Essa é outra questão, tá, gente? O que a gente tá falando aqui é o seguinte: pra mim, o que é definitivo é a vontade do jogador, né? Agora, o Flamengo tá na dele. Tá vendo que o Pedro Henrique tá se destacando? Daqui a pouco vou dar uma tentada, né? O Flamengo não é a primeira vez que chega em cima de um jogador do Internacional, né, gente? A gente pode, são vários aí, inclusive o Paulo Souza, ainda bem que não veio, né? O técnico que estava palavrado com o Inter, enfim, acabou indo pro Flamengo, e vários outros jogadores, tá? Mas aí não veio o caso nesse momento. Que a gente sabe que o Flamengo vai tentar o Pedro Henrique. O São Paulo tentou o Pedro Henrique, né? O Rogério Ceni gostaria de contar com o Pedro Henrique, né? O cara tá muito valorizado, faz um grande campeonato brasileiro, uma grande temporada pelo Inter. O que fica pra mim é o seguinte: eu não vou levar muito à frente esse assunto agora. Pra mim, neste momento que eu tô gravando o vídeo, pra mim ficar claro uma coisa: o Inter quer contar com o Pedro Henrique. O Pedro Henrique quer ficar no Inter. Palavras dele. Eu ouvi da boca dele isto. Então, quando o jogador quer ficar, o clube quer ficar com ele, não tem negociação. Pra mim, é ponto definitivo esta questão nesse momento. Pode mudar? Futebol pode mudar, cara, a qualquer momento. Tô gravando o vídeo agora bem cedinho pela manhã. Daqui a pouco, quando estão postando o vídeo, pode ter mudado isto. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, eu posso tranquilizar vocês. Posso dizer o seguinte: o Pedro Henrique ficará no Inter, ainda mais que o Inter também terá o ano que vem uma Copa Libertadores da América, muito provavelmente na fase de grupos, para disputar. Então, fiquem tranquilos. O pessoal me pergunta lá: Marcão, o Pedro Henrique vai sair do Inter, Marcão? Eu posso dizer nesse momento agora, tá? Pedro Henrique deve continuar no Inter, fiquem tranquilos. Como eu falei, deve ter uma valorização do salário do jogador, deve ganhar um pouquinho mais. O Inter vai entender que ele fez uma grande temporada, né? Esse assédio do Flamengo, do São Paulo, e deve reajustar o salário do jogador. Essa é a informação que eu tenho, tá? Mas a tendência muito forte, de momento, é que ele realmente fique no Internacional. Acalma teu coração aí, tá bom, meu amigo? Deixa teu like aqui se gostar do conteúdo, te inscreve no canal também e ativa o sininho para receber as notificações. Antes de encerrar aqui, quero mais uma vez dizer o seguinte: Pedro Henrique é peça fundamental para o Inter na Libertadores da próxima temporada. O Inter faz muito bem em não querer nenhum tipo de conversa nesse momento para negociar o jogador. Todos um grande abraço, bom feriado e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!